Agora eu estou com vocês três aí. E aí, senhores, tudo bem com vocês ou não? 50 minutos, né? Boa tarde. Oi? Boa tarde, meus amigos. Até as 16. Vamos. Isso aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Espero que esteja bem todo mundo. Boa tarde a todos que estão aí. De fato, é um prazer enorme, como sempre, estar com vocês. Hoje é um belo sábado de sol, pós-Dia dos Namorados, ressaca da lua de mel de namorados. Né? Vamos trabalhar um assunto extremamente interessante. Isso é só para vocês dois, né? Pô, eu tô solteiro. Nem vou entrar nesses comentários, porque eu sei coisas, mas siga. Eu vou dizer o seguinte, de namorado eu já tenho 40 anos, isso não é fácil. Pô, achei que você ia falar de namorado, eu tenho 40. Não. De Dia dos Namorados eu já tenho comemoração de 40 anos. Mas vamos ao que interessa. Hoje o assunto que eu tenho para discutir é clientes. Como atender melhor os clientes. E aí a gente tem uma infinidade de casos e histórias que vão por aí. E a forma mais adequada da gente tratar esse assunto é através de treinamento, de habilidade, desenvolvendo habilidade. É só o tempo que vai fazer um bom vendedor, mas desde que ele se cerque de algumas técnicas para poder superar as grandes dificuldades. Né? E nós recebemos uma série de perguntas ao longo da semana, nós selecionamos algumas delas aqui, e eu queria começar por uma delas, mas antes, para dar um embasamento a essa questão, né, eu vou contar uma historinha. E antes de começar a historinha, né, eu quero pedir para vocês a coisa mais importante que vocês têm para fazer hoje. Né? Dá uma olhada aqui embaixo, né? Na tela, aí embaixo da tela, né? Vocês verão inscreva-se no canal, ou seja, é o sininho. Clica no nosso sininho, se inscreva no nosso canal, né? Acompanhe as transmissões, as lives e tudo que nós estamos postando no canal do YouTube aí da Target Go. Cabe lembrar o seguinte, ao longo da semana nós tivemos uma rodada com 3 noites de grandes palestras por professores que já estão na carreira aí há uma série de tempos, falando das dificuldades de emprego e nos ajudando a como encontrar caminhos alternativos e caminhos progressivos para o trabalho. Então, foram grandes palestras, grandes dicas, e se vocês não tiveram a oportunidade de acompanhar, entrem tanto no canal da Target Go, já tem uma série dessas entrevistas, quanto no canal do Fabiano Cachito, #mais_que_um. Então, entre lá ou entre no canal do YouTube, escreva lá, #mais_que_um. Mais, o símbolozinho, né? Mais, que um. Simples assim. A gente pode colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente coloca o link das nossas palestras lá também. É isso mesmo. Cara, vocês vão realmente aprender bastante e ter contato com palestras e com professores que não são só de São Paulo, que não são só da região, não. Tem professores e palestrantes que estão distribuídos aí com conhecimentos mais variados das mais diversas regiões. Então, vai ser bastante interessante, dos mais variados segmentos. Tem psicólogo, tem falando sobre os PCDs, falando sobre os problemas raciais, né, e as dificuldades que se tem com essa questão de trabalho por conta dos problemas raciais, enfim. É uma série de entrevistas bastante interessantes, palestras bastante interessantes. Bom, então, uma breve história para embasar essa primeira pergunta, que é da Érica Costa. Espero que a Érica esteja aí assistindo a gente para poder depois comentar o que a gente vai falar sobre essa questão que você trouxe. A primeira questão que você trouxe, Érica, foi o que acontece quando o cliente não tem razão. Porque tem aquele famoso ditado, né? O cliente sempre tem razão. Eu me lembro. Bobagem isso, né? As pessoas que... Eu digo que o cliente tem razão quando ele tem razão. Quando o cliente não tem razão, ele não tem razão. Como se o cliente fosse um deus da coisa. Então, é o seguinte, para introdução, né, cabe aí uma historinha aí que era uma historinha clássica do setor financeiro. Eu trabalhei, como sabem, em 35 anos no setor financeiro,
em algumas instituições financeiras, em várias áreas no setor financeiro, trabalhei em agência durante muito tempo. E numa dessas ocasiões, aconteceu um fato bastante interessante. Um cliente, né, entrou na agência, ele estava lá esbravejando na frente do caixa, ele batia com a mão, né, no balcão e falava para a caixa: eu quero abrir uma conta nesta... Falava lá o que ele tinha que falar, o desabafo dele, de banco. Então, ele colocava alguns adjetivos interessantes sobre o banco e batia a mão: eu quero abrir a conta nesta porcaria deste banco. A caixa, eu não sabia mais como contornar a situação, toda educada, mas, meu senhor, as coisas não são assim, eu preciso fazer a sua ficha. Vai logo, eu estou com muita pressa para abrir a conta nessa porcaria desse banco. Ela falou: só um instante que eu vou chamar o meu gerente. Aí chamou o gerente. O gerente, né, como já tomando, né, o seu poder de defesa da sua equipe, já chegou duro. Bom, que negócio é esse? Né? E chegou para o cliente: meu senhor, o senhor está sendo indelicado com a minha funcionária. Não é assim que a gente deve agir. Já dando uma lição de moral. E o cliente pegou, bateu a mão de novo no balcão e disse: eu acabei de ganhar 20 milhões na Mega Sena e eu quero abrir uma conta de porcaria deste banco. Aí o gerente, muito educado, falou: calma, meu senhor, essa imbecil ainda não me atendeu, deixe comigo. Então, gente, existem situações e situações. O Rigonato, sempre com as historinhas do Rigonato, eu nunca vi. Gente, do topo dos meus 57 anos, chegando nos 58, superando a crise do coronavírus, se Deus quiser, né, a gente tem que reunir algumas histórias corporativas para poder dar introdução nas nossas narrativas. Então, enfim, a grande questão é: o cliente tem efetivamente razão? Esse ditado é verdadeiro? Ou o que fazer quando o cliente não tem razão? Que é o caso que eu ilustrei com essa historinha. Né? Então, vamos começar aqui como o professor Sandrinho é o especialista em técnica de vendas, é o nosso guru na gestão estratégica de vendas, eu vou começar pelo Cachito e depois o Sandrinho dá uma... Não faz isso. Você começa pelo Cachito, eu vou explicar o que o Cachito vai falar. O Cachito vai falar assim: tenho 4 pontos para falar disso. Então, Cachito, você fala o primeiro ponto e deixa que o Sandrinho fale os outros 3. Não, eu não vou deixar, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar, não vou falar 4 pontos, vou falar um só que é do tamanho de 4, e depois eu vou deixar o Sandrinho falar. Bom, às 16 acaba, tá? Às 16 acaba. Bom, eu sempre falo que o cliente tem razão quando o cliente tem razão. Quando o cliente não tem razão, ele não tem razão. Ponto, né? Deixar bem claro isso. O cliente ele tem razão até certo ponto. Mas eu queria dar uma base teórica para isso tudo aqui, para que a gente possa, inclusive, as outras perguntas que a gente recebeu durante a semana, acho que cabem muito dentro disso, e acho que o Sandrinho vai poder dissertar bastante sobre isso. Existe um autor chamado Joseph Pine, e ele tem uma palestra maravilhosa no TED, TED.com, sugiro que todos assistam, no TED.com, uma palestra do Joseph Pine, P-I-N-E. E ele fala, a palestra é sobre o que os clientes realmente querem, certo? E o que ele fala lá? Tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, e eu vou dar até o nosso exemplo aqui. Ele diz o seguinte, que se você analisa a economia, a história econômica, os produtos no início eram todos commodities, ou seja, eram os produtos de baixo valor agregado, que todos eram iguais. Nós estamos falando aqui basicamente de produtos naturais. Com a industrialização, você teve o oferecimento de produtos com diferenciais de qualidade. E aí, né, a partir da industrialização da economia, você tem a diferenciação dos produtos. Mas com o desenvolvimento dos processos produtivos, os produtos voltaram a ser commodities, eles foram comoditizados, porque eles passaram a ter um padrão de qualidade muito parecido. Foi aí que surgiu, há uns 30, 40 anos atrás, a visão de agregar serviços aos produtos. Quando eu agrego serviço ao produto, eu trago uma diferenciação ao produto e eu fidelizo o cliente pelo serviço. Com a evolução desse processo como um todo,
nós chegamos ao momento em que o serviço também foi comoditizado. Então, por exemplo, você vai numa companhia aérea, o serviço de transporte aéreo é todo igual, todos parecidos. Você vai numa faculdade, todas são muito parecidas. Né? Você vai num cabeleireiro, num barbeiro, todos são muito parecidos. Né? Uma comoditização. Então, de uns 10 anos para cá, surgiu um termo muito importante, que é o da experiência. Né? Para atender o cliente, a gente tem que criar experiências diferentes em que esse cliente realmente valorize essa experiência. Eu acho que o Sandrinho, numa das lives, falou, por exemplo, do barbeiro, que antes era um cabeleireiro que também fazia barba, e hoje é uma experiência toda a parte, concorda? Você vai lá, é um lugar bonito, você toma uma cerveja, vai bater, vai jogar uma sinuca, é uma experiência, certo? Mas aí o que o Joseph Pine fala, e nem estava ainda nessa época de pandemia, eu acho que a pandemia só acelerou isso, é que essas experiências começaram a ficar muito falsas. Né? Todo mundo com uma experiência muito parecida. Você vai em uma barbearia, são todas iguais. Ele dá o exemplo de Las Vegas, é uma experiência maravilhosa, mas é falsa. E o que as pessoas começaram a buscar no atendimento ao cliente é a autenticidade. Autenticidade. E aí eu trago isso para esse momento agora, né, que é esse momento da pandemia. O que está fazendo sucesso na pandemia? As lives. Quando elas começaram, elas eram autênticas. Era o cantorzinho lá na casa dele tocando um violãozinho. E todo mundo adorou aquilo. E quando começou a fazer, virou mega produção, o negócio perdeu o tesão. As pessoas começaram. E eu fiz questão, gente, não sei se vocês... Isso, virou superprodução. Ficou falso, já não atrai mais. E eu quis, não sei se vocês perceberam que o meu fundo aqui hoje está diferente, porque eu montei esse fundo aqui exatamente para mostrar isso. Nós começamos essa live algumas semanas atrás, de uma forma muito tranquila, natural, nós batendo papo, um tirando sarro com a cara do outro, e aquela coisa que é o nosso natural, a nossa autenticidade. Quando nós tentamos colocar isso no modelinho, né, prender isso no modelinho, perdeu a autenticidade. Né? E aí, quando você perde a autenticidade, o cliente percebe isso. Então, por que eu falei que eu fiz um fundo? Eu vou mostrar. Ó. É uma mentira do caramba. Tá vendo? Eu coloquei ali com durex. Isso aqui, olha, sabe o que é? Uma manta. Contou o nosso segredo, pô. E aqui do lado está minha cama, ó. E aqui do lado tem uma luz que eu pus aqui no fundo. E se eu baixar aqui um pouquinho mais, eu estou de bermuda. Para por aí. Tá bom, para por aí. Tá então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que o cliente quer no atendimento é autenticidade. Ele quer ser tratado como uma pessoa. Ele quer ser visto além de ser um consumidor. E ele quer que a empresa seja sincera com ele. É isso que ele quer. E aí, essa história de ter razão ou não ter razão, ela vai esbarrar muito nisso. Porque quando o cara sente que a empresa está sendo falsa com ele, ele vai falar, olha, eu tenho razão, eu quero reclamar. Mas quando ele vê que a pessoa está sendo sincera, que a empresa está sendo sincera com ele, essa relação é bastante diferente. E eu não falo mais nada nessa live, agora é só com o Sandrinho. Como então, assim? Deixa eu completar um pouquinho, Sandrinho. Tenta fazer um comentário sobre o que o Cachete está falando, para depois estudar a sequência, só para não perder o gancho. Né? O que normalmente a empresa, o vendedor, ou nós tomamos como a impressão de que o cliente não tem razão naquilo que ele está questionando. Espera aí. Na verdade, o que o cliente está falando, o que ele está trazendo para a gente é uma objeção sobre aquilo que está sendo oferecido. Né? E nós temos que ser desenvolvidos, eu não vou nem dizer treinados, porque isso requer uma habilidade flexível e já entra para o desenvolvimento e não para o treinamento. Então, as equipes de vendas têm que ser desenvolvidas para identificar exatamente os motivos da objeção, os motivos e não os efeitos da objeção, porque o efeito é a reclamação. Então, à medida que ele está questionando, ele está jogando para você uma grande oportunidade de você atendê-lo. Ele está criando uma objeção que, se superada, se identificada e tratada e levada à solução, você vai conquistar efetivamente esse cliente. Tá? Da forma e com o que você tem para oferecer de produto e serviço. Ok?
Maravilha. Então, vamos lá, professor Sandrinho. Agora você fica com a bola. Bom, é interessante essa situação do cliente ter razão ou não ter razão, né? Porque eu posso ter um ponto de vista e ele pode ter outro. O que os clientes gostam, o que todos nós gostamos, é de atenção. É simplesmente atenção. Se ele está reclamando de algo, ele não ficou contente com alguma coisa. Ou ele acha que prometeram algo para ele e não cumpriram. Então, assim, existe um conflito. E para todo conflito, às vezes, a solução melhor é você escutar só. O cara desabafa, o cliente desabafa, você tem que mostrar que você está entendendo o ponto de vista dele. É o princípio da negociação. Ó, eu estou entendendo o que você está falando, certo? É importante isso que você está falando, tem uma pertinência, só que aí você explica tudo de novo para ele, o que aconteceu e o porquê que aconteceu aqui. Então, quando ele está descontente, ele está sem razão. Se ele estiver sem razão, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mostrar para ele que você está entendendo o que ele está reclamando, o ponto de vista dele. E aí você argumenta. Porque se você não, o senhor está errado. Aí você já colocou um fogo que não tem necessidade. Então escuta ele, né? Falando. Porque às vezes ele não tem razão. Essa história de que sempre tem razão é muito complicado, né? Mas agora também, antes de acontecer esse conflito, houve o processo de venda, né? Agora, será que foi feito certo o processo de venda? Fala, Castilho. Exatamente. Assim, nesse ponto que eu falei. Assim, o que o cliente quer é a autenticidade. Se você responde para ele assim, ó, olha, o nosso padrão, a nossa norma é essa, o cara vai falar, pega a sua norma e faz aquilo com ela. Agora, se ele fala assim, olha, eu entendo, pô, a nossa norma é desse jeito, mas eu estou entendendo o que você está falando, a sua preocupação. Isso. Ele está sendo visto como um ser humano. E é isso que ele quer. Ele vira o seu cúmplice, né? Ele vira seu cúmplice. Isso aí. Fala, poxa, isso aí mesmo, não sei o quê. E aí você convence ele da coisa. Exatamente. Você mostra para ele e convence ele da coisa. Eu acho que e aí ele vai te dar um ponto, né? Pô, o cara me explicou, né? Quantas vezes que eu fui atender cliente louco da vida, assim... Eu lembro que uma vez eu fui atender um lojista de uma grande rede de lojas, quando eu era representante da área moveleira. Eu tinha dado um problema de assistência técnica assim, faraônico, e eu tinha que chegar lá ainda, fechar um contrato com ele, que era um absurdo para aquele momento. Eu pus o pé na sala dele, enquanto não resolver tudo, eu não quero ver a sua cara. Eu não pude falar outra coisa que eu achava importante. Eu tive que resolver primeiro o problema dele. E ele tinha razão em algumas coisas, como não tinha razão em outras. Mas escutei, entendi, expliquei de novo e aí deu tudo certo. É assim, o cliente nem sempre tem razão, mas ele quer ser escutado, ele quer ter atenção. É isso. Ô, Sandrinho, e você chamou atenção para um fato importante, é o seguinte, o que é um processo de venda? Eu, como empresa, crio uma expectativa no cliente, seja por meio da minha propaganda, seja da promessa que eu fiz para ele. Quando ele está insatisfeito, e aí, Rigonati, eu acho que esse que é o ponto principal, quando o cliente está insatisfeito é porque algo na minha promessa não está sendo cumprido. Então, às vezes, o erro é meu, eu que prometi errado. Né? Eu, como empresa, criei uma expectativa além daquela que eu posso atender, né? E que pode ter sido causada por uma dificuldade de comunicação. Tá? Que é o básico. Normalmente acontece. É sempre isso. Agora, para botar mais fogo... Tem uma pergunta mais do lado aí, você viu, né? Para botar... Não vi não. Para botar mais lenha na fogueira. Professor Rigonati, mas o que tem que fazer para o cliente reclamar ou não ir embora? É com você, meu amigo. Então. Exato. Eu vou contar uma... A historinha. Lá vem as histórias. Lá vem uma historinha. Também lá do setor financeiro. Tá? Na época eu trabalhava em agência, era gerente
de contas, pessoa jurídica, atendia uma série de pessoas jurídicas. E, como todos sabem, o processo de conquista de cliente nem sempre é tão fácil e tão rápido assim. Né? E havia uma empresa, aquelas empresas top, aquela empresa que vem lá com a ficha Serasa, verdinha, rating 100, triple A, aquelas coisas magníficas. Aquela empresa que é o desejo de consumo de qualquer gerente de banco. Né? E eu já fazia uns 2 anos que eu estava namorando essa empresa. Namorando já era muita pretensão minha, mas que eu vinha paquerando essa empresa e enviava flores, e enviava correspondência, e tentava agendar uma visita. E, olha, não conseguia uma brecha sequer. Bom, para encurtar a história, segunda-feira de Carnaval, como todos sabem, Carnaval é um feriado nacional, e eu, como a grande maioria dos brasileiros, estava na praia, lá no litoral norte, e trabalhava aqui em São Paulo. Eu recebi uma ligação, né, dessa empresa. Na segunda-feira, o cara falou: estamos aqui trabalhando e eu gostaria de falar com vocês, né, sobre a abertura de conta. Eu falei: pois não, mas que beleza, que maravilha, muito obrigado pela oportunidade. Na quarta-feira, 13h, às 13h, estarei aí na sua empresa. Ele falou: não, você não vai entender. Quero conversar com você hoje. Eu falei: poxa, eu estou um pouco distante, devo demorar umas 3 horas para chegar aí. Estava na praia, na areia. Uhum. Né? Eu devo demorar umas 3 horas para chegar. Eu estou te esperando. Que bom. Essa é a minha oportunidade. Né? Então, vou para lá. E fui. Fui para casa, me troquei, tomei banho, me troquei, pus uma roupa e vim direto para a empresa aqui em São Paulo. Cheguei aqui na empresa, estava ele mais 2 sócios, né, me aguardando. E ele falou: Igor Natti, você já vem tentando uma oportunidade aqui com a gente já há algum tempo, aí chegou a oportunidade que você queria. Nós temos um recurso importante para investir, nós queríamos investir no seu banco, mas eu preciso que você me oriente qual seria a melhor aplicação nesse momento que a gente está vivendo. Aí eu sugeri: olha, o nosso CDB está pagando tanto, por quanto tempo você precisa deixar? Olha, esse dinheiro é para colocar aí para longo prazo, né? Então vamos diversificar um pouco. Eu coloquei uma lista de papéis que ele poderia comprar e ele me disse o seguinte: maravilha. Eu falei: vai ser na conta da empresa ou na conta de um dos sócios? Ele falou: não, vai ser na conta de um laranja, vamos jogar abertamente. Como assim? Esse dinheiro não pode aparecer. Cara, eu falei: e agora? Eu falei: eu tenho esse dinheiro para aplicar, essa é a sua oportunidade, só que a empresa não pode aparecer em nenhum dos sócios. Eu falei: bom, como o senhor deve saber, a instituição financeira que eu trabalho, ela é uma instituição financeira que prega e ela segue todas as normas do Banco Central, e esse tipo de investimento não pode ser feito. Sequer eu posso abrir uma conta uma conta fantasma, que era o caso. Aí, poxa, então não vai ter jeito. Eu não vou ter o negócio com vocês, a sua oportunidade foi essa, a única oportunidade que você tinha para trabalhar com a gente. Então, eu lamento muito, mas esse tipo de trabalho eu não posso oferecer para você. Né? Muito obrigado pela oportunidade, espero que você consiga aí, atingir encontrar uma solução para o teu problema. Levantei, na hora que eu levantei, ele disse: Igor Natti, por favor, pode sentar. A gente só estava procurando uma instituição idônea e um gerente honesto para trabalhar. E você nos conquistou. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, às vezes, né, o cliente está apenas te testando. Então, o mais importante é a autenticidade, que o Cachete falou logo no início da nossa conversa. Então, nós não podemos deixar de ter a oportunidade de trabalhar corretamente, apresentar o que a empresa é, o posicionamento que a empresa tem, tudo aquilo que é possível fazer dentro do que é regular, do que é legal. Então, isso é bastante importante. A tentação
a tentação é muito grande na área comercial para que você... Principalmente quando você tem meta para bater, né, o Rigonati? Exatamente. E agora imagina essa situação. Nas consultorias, eu sempre falo isso pro pessoal, falo assim... Imagina todo o cenário. Tinha saído da praia, do litoral, viajado aí 200 quilômetros, passado 2 horas e meia na estrada, né, com aquela... chegando na empresa com aquele entusiasmo, com entusiasmo, né? Com aquela virilidade para fechar o negócio e o cara dá essa testada em você. Né? Então, quer dizer, o cliente tem razão. O que eu acho interessante é que às vezes são as categorizações, né? O cliente reclamão, o cliente caroço, né? Como se gente não é que o cliente reclamão de vender para todo mundo, não é? E outra, como se a gente tivesse obrigação de vender para todo mundo. Não, eu tenho que... E não é isso. Sandrinho, quando você começa a querer vender para quem não é para você vender, você só vai fazer bobagem. Então, saiba para quem você vende. Eu ia comentar exatamente isso, né, Sandrinho? A gente dá consultoria para canais de distribuição, construção de equipes comerciais, e uma das coisas mais complexas de se ensinar para a equipe comercial em treinamentos é isso. Nem todo cliente é nosso cliente. Cara. E os caras ficam não dá para atender todo mundo. Né? Mas, poxa, eu sofro isso muito com canais de distribuição. O cara fala assim, nossa, mas é um cliente gigantesco. Tudo bem, mas esse cara não é para ser nosso cliente. Por quê? Porque esse cara só nega imposto, porque esse cara faz isso, porque ele faz... Esse cara só vai prejudicar o nosso sistema de distribuição. Deixa eu falar uma coisa. Você lembra aquela empresa que a gente foi? Não vamos falar o nome, mas você lembra aquela empresa que a gente foi fazer uma consultoria? Você tem a curva ABC de venda? O cara não fala essa cara assim, o que é isso? Agora, olha só. Cara, você não consegue identificar o seu cliente, você tem grandes problemas. Você nem conhecia nem o cliente. Deixa eu falar uma coisa, porque o Rigonati vai nos levar para as outras perguntas aí, mas me veio uma coisa na cabeça que eu queria propor para vocês dois aqui em plena live, para todos que estão nos assistindo. Vamos fazer online um curso de oratória. Eu dou a parte conceitual do curso de oratória, o Sandrinho dá uma parte prática do curso de oratória, e o Rigonati vai fazer a parte de storytelling. Porque eu acho que eu dou aula de storytelling, mas igual o Rigonati não tem jeito. Fechou. Cara, é storytelling total. Então, próximo curso da Target Go é um curso de oratória com storytelling. E com os 3, hein? E com os 3. Fechou. Sandrinho, você disse que tinha entrado uma pergunta, eu estou no celular, e o celular eu não consigo visualizar. Então, quando entrar a pergunta, você traz para a gente aqui, porque eu não consigo professor ver por aqui. Rigonati, mas o que fazer com o cliente professor Rigonati, mas o que fazer para o cliente reclamão não ir embora? Sim. Bom, o que fazer com o cliente para o cliente reclamão não ir embora? Reclamão, não deixe ele ir embora. O que o professor resolva o problema dele. Resolva. É toda a situação. Você primeiro ponto. Ele tem que... aí a gente vai entrar para uma discussão de ego. Tá? Tem o ego criança rebelde, o ego criança brincalhona e tem o ego adulto. Adolescente. Você tem que se vestir do adulto, do ego adulto, para encarar essa situação. É muito importante que quando o cliente está reclamando, é porque ele está com um nível de estresse, um nível emocional bastante elevado. Então, é importante que você consiga baixar esse nível de estresse, esse nível emocional, né, de forma bastante natural. Contestar só vai fazer com que ele retome esse nível e degrau para esse nível. Você já vai colocar lenha na fogueira. Então, o mais importante é tentar estabilizar o cliente. Fala, Caxias. Eu acho que um pouco do que o Sandrinho respondeu, né? E aí entra muito técnicas de negociação, que é outra coisa que a gente tem em curso aqui na Target Go também, de técnicas de negociação. Então, o bom negociador, a primeira coisa que ele faz é ouvir o outro. Né? Deixa o outro falar. Porque ele vai me dar a resposta, concorda? Isso vai esvaziando, vai diminuindo a tensão do cliente à medida que ele exterioriza tudo aquilo que está incomodando. E se você está absorvendo aquele incômodo, aquele desconforto que o cliente tem,
para ele, isso já é extremamente satisfatório. Ele fala, eu estou jogando tudo na cara dele e ele está absorvendo. É isso que você tem que fazer. Você tem efetivamente que absorver. E ele te dá a resposta muitas vezes, né? A maioria das vezes. Essa narrativa, ele vai dizendo tudo aquilo que é o desconforto. E aí, o que você tem que fazer? Absorve sem se envolver emocionalmente com a situação. Mas enquanto você está absorvendo, você vai aqui encontrando os caminhos, né, para entregar a solução para ele. Na hora que você vai retomar a sua, quando você começar a falar, o Sandrinho também nos ensinou isso aí. Na hora que você vai começar a falar, a primeira coisa que você vai falar assim, entendi o que você falou, concordo com isso, mas discordo disso, disso e disso. Então, vamos tentar resolver isso. Né? Aí o cara, você pega esse cara que está nervoso e faz assim com ele, ó. E aí agora separar o problema das pessoas. Pronto. Exatamente. É isso aí. Né? O ponto mais crítico é nós conseguirmos controlar as nossas emoções num momento tenso igual esse. Porque é difícil você ter uma pessoa na sua frente te afrontando. Mas pense, contar até 10, reflita, use os 2 ouvidos que você tem, né, de forma inteligente, enquanto você cria possibilidade de raciocinar. Não vou dizer o contra-ataque, mas a resposta é muito mais fácil de oferecer do que um confronto. Então, é importante. O cliente reclamão, na verdade, ele está te passando uma série de sinais de compra. Ele está te dando sinais de compra com as reclamações. Ele está dizendo, olha, eu tenho isso e não sou atendido. Eu queria... Senão ele tinha ido embora, já. Se ele não quisesse nada com você, ele viraria as costas e ia embora. Então, cliente reclamão, na grande maioria das vezes, é um futuro cliente fiel, se você trabalhar inteligentemente. Sim. E a importância da comunicação nisso, né? Porque você está reclamando, ou ele não entendeu alguma coisa, ou você não falou para ele o que tem que falar. Né? É foco. Venda é foco, atendimento é foco, é o detalhe. Eu costumo falar muito isso. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. As grandes a gente encontra, a gente enxerga e desvia, né? Mas é a pequena pedrinha que você tropeça. Mas deixa eu pôr um ponto aqui. Cachito, faz a sua colocação e vamos para a próxima pergunta. Não, eu acho que ela até já emenda com algumas perguntas, porque eu acho que a grande preocupação das pessoas hoje é o seguinte, o que muda, né? O que muda a partir da pandemia? O que está mudando no atendimento ao cliente? Eu acho que grande parte das perguntas que nós recebemos durante a semana estão relacionadas a isso, né? E é a grande pergunta que perpassa todas as lives que a gente tem participado, seja falando, seja ouvindo. E o que muda é que o cliente, você vai ter que atendê-lo e aprender a ouvir o cliente em outras plataformas, porque a visita é uma coisa, mas hoje você tem que ouvir o cliente no WhatsApp, você tem que ouvir o cliente no Skype, no Zoom, e aprender a ouvir em outras plataformas. Essa é a grande diferença do atendimento. Grande sacada. O Cachito está entrando agora na nossa uma das nossas questões, que foi a questão encaminhada pela Ana Carolina. Né? Agora, antes de tratar especificamente aqui da Ana Carolina, eu quero lembrar o seguinte, gente, quem está aí nos assistindo, quem está curtindo, quem está gostando, está curtindo? Clica aí no curtido, clica no joinha para a gente e não se esqueça de se inscrever no canal. Clica aí no sininho para se inscrever no canal e acompanhar as nossas lives e todas as postagens que nós estamos fazendo no canal da Target Go. Bom, a Ana Carolina, ela trouxe aqui uma questão que tem tudo a ver e é o problema enfrentado pela grande maioria, não só dos vendedores, mas da grande maioria das pessoas. Então, aqui em particular, como a gente está tratando de como atender o cliente, prospectar novos clientes em tempos de crise. Prospectar clientes sempre foi um grande desafio para toda a área de vendas. Né? Atrair e conquistar novos clientes é um dos grandes desafios. E isso tem que ser uma meta que o próprio vendedor tem que se impor, tem que se autoimpor. Porque é natural que, ao longo da nossa vida profissional, nós percamos alguns clientes, né, porque eles também se apaixonam por outros fornecedores de produtos e serviços, se encantam com outros produtos e serviços,
e, às vezes, por conta de alguma displicência da nossa parte, nós os perdemos, ou simplesmente ele se sente atraído por algo diferente que o concorrente conseguiu oferecer. Afinal de contas, né, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E isso é muito natural acontecer. E para que nós tenhamos sempre uma quantidade de cliente equivalente, para que nós possamos cumprir nossas metas, a prospecção de clientes é constante sempre. Agora, tudo mudou. O nosso meio de comunicação mudou. E é disso que a Ana Carolina nos questiona e que o Cachuto começou a falar. Né? Eu posso até continuar com isso aí, para trazer isso para a prática. Prática mesmo, porque essa pergunta que todo mundo está fazendo, eu estou resolvendo isso na prática, na consultoria. E aí, quando eu começo a pensar na minha resposta, eu já me sinto que eu vou sofrer bullying, porque eu vou falar que tem 3 coisas. Lá vem. Bom, diminuiu uma, pelo menos. Não, é assim, ó. Toda vez que a gente fala em vender mais, a primeira ideia do vendedor tenho que conquistar um cliente novo. E conquistar o cliente novo é a mais difícil de todas. Comece pela mais fácil. A mais fácil analise os seus clientes atuais e entenda o que mais que eu posso vender para esse cara. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Pega quem já está comprando e fala assim, o que mais que eu posso vender para esse cara? Já utiliza do seu relacionamento com ele. Né? Você já está lá, o cara já compra, já é cliente, já tem os dados do cara e tem um tanto de produto que você pode vender para ele que você não vendeu ainda. 1. 2. Olha para a sua carteira de clientes, como o Rigonati disse. Você perdeu clientes na história da empresa. Eu estou fazendo isso na prática nas empresas que eu dou consultoria. Ponto 1. Pegue o cadastro de clientes. Quem são os clientes que não compram há mais de um ano, há mais de 6 meses? Vamos trabalhar esses caras. Primeiro, porque esses caras já estão aqui dentro, eu já tenho o cadastro dele, esse cara ficou insatisfeito por alguma coisa e ele vai me xingar às vezes, mas se eu recuperar esse cara, ele vai se tornar fiel. Depois que você fizer essas 2, aí sim, pense em buscar clientes novos. Né? Não vou falar mais, foi rapidinho isso aí. Isso não deixa de ser uma prospecção, né? Não, e aí fica a dica. Tá? O Cachuto deu uma grande sacada, que gente, poxa, eu preciso prospectar cliente. Ok, mas a gente tem que olhar para dentro de casa e ver o que está acontecendo dentro de casa com os clientes que a gente tem. E aí, complementando, né, o 4º ponto que o Cachuto ia falar, o 4º ponto, estou analisando meus clientes dentro de casa. Eu tenho aquele... Né, que eu posso vender mais alguma coisa. Eu tenho aquele que eu perdi, eu preciso prospectar. E eu tenho uma carteira aí inédita que eu vou buscar. Aquele cliente que são aquela lista, você tem aqueles principais clientes, aqueles clientes que te adoram, que te amam de paixão. Né? Tem, todo vendedor tem. E esse cara tem uma série de contatos, um network dele, ele conhece concorrentes, inclusive tem contato estreito com concorrentes deles, que pode vir a ser seu cliente também. Então, é sempre extremamente importante pedir indicações, né? Indicações de empresas que você poderia trabalhar. Veja bem, é difícil e não é muito saudável trabalhar diretamente com o concorrente do seu cliente, mas peça a indicação de empresas fornecedoras de serviços para ele, que você possa atender também, ou outros contatos de outros segmentos que ele tenha relação e que ele possa te indicar. Indicação é sempre um grande caminho para novas prospecções. E quando você tem um bom atendimento, dificilmente se o cliente está satisfeito com você, muito provavelmente a chance é muito grande dele te indicar para um contato e te dar uma abertura para novos clientes. Perfeito. Toda razão. Muito bem explicado, viu? Pô, parabéns, viu, professores? Olha, Muito obrigado, professor Sandri. Parabéns. Tendo a oportunidade de assistir algumas aulas suas, eu vou apropriando. Deixa eu dar uma de Rigonati aqui e vou contar uma história real. A história. Porque agora, né, nesse mês de... Não é real, pô? Não, mas tudo bem. Todas são verdadeiras. Agora, no mês de abril, uma das empresas que eu dou consultoria, ela foi, dentro de toda a rede de distribuição dessa indústria, a que menos perdeu venda proporcionalmente. Ela
caiu, mas caiu bem menos que as demais. E aí a própria indústria foi analisar os resultados e o que ela identificou foi que grande parte da não queda da venda, né, de não ter perdido tanta venda, foi a recuperação de novos clientes. Recuperação dos clientes que já existiam, que estavam perdidos. Então, para você ter uma ideia, quase 15% da venda que foi realizada no mês de abril, que foi o auge da crise, foi feita para clientes que não compravam há mais de um ano. Ou seja, o trabalho de recuperação de clientes que já estão na base, que já existem. Né? Muito mais fácil. Né? Exatamente. O professor Sandri vai complementar. Tem alguma coisa para complementar desse assunto, professor? Cara, a prospecção foi perfeita. Olha para dentro da casa primeiro, vê o que foi errado, vê o que pode ser feito, para depois você tentar novos clientes. Porque para você, novos clientes no mercado de hoje, olha, tá bem difícil, porque... Tá bem difícil. Né? Tem que procurar empresa. Até porque tem muita gente quebrada, né? Até porque tem muita gente passando por crise financeira. Exatamente. Então vamos lá. A próxima pergunta é da G. Espinosa. Essa pergunta é extremamente interessante. Nós tratamos esse item que ela trouxe aqui para a gente discutir todas as vezes que nós vamos falar em marketing, todas as vezes que nós vamos falar em vendas. Este é um ponto crítico. Esse é um ponto agudo para os vendedores. A primeira coisa, o primeiro argumento de um vendedor não tão hábil, de um vendedor, vamos dizer assim, ansioso. Será que eu acerto que ele vai falar? Chuta, professor Sandri. O preço está alto, está muito caro. Sem dúvida. É mesmo? Eu preciso de desconto. Aí ele vira para o gerente e fala assim, não estou vendendo porque eu preciso de desconto, porque o concorrente está mais barato. Gente, eu já estou cansado de ver fechando o negócio. Estou ali para pagar, com o cartão na mão, para pagar aquele preço, e a pessoa fala assim, eu posso te dar mais 15% de desconto. Meu Deus, o que é isso? Eu nem queria. Olha... Eu nem queria esse desconto. Sabe o que dá vontade? Dá vontade de virar as costas e falar, eu vou embora. Dá vontade de ou senão, quando você está comprando... Vocês estavam me enganando. Ou senão, quando você está comprando alguma coisa, que você tem duas opções, aí ela te mostrou uma, aí quando você vê a outra, a primeira coisa, essa é um pouco mais cara. Eu não estou perguntando o preço. Ela já mandou um sinal... É um negócio. Eu gosto também Rigonado, daquele vendedor que a primeira frase da abordagem do vendedor é o seguinte: não, o preço é tanto, mas eu posso te fazer um desconto. Nossa. Ele já começa essa abordagem. Já começa por aí. É a ansiedade, é a pura ansiedade. Tem alguém, tem um carinha aqui do lado dele, chamado gerente, chamado chefe, dando chicotada na orelha dele. Você precisa vender, você precisa cumprir a meta, você tem que bater atrás da meta. A meta é o seu principal objetivo. Você tem que vender hoje. Esse cliente vai ser a sua única oportunidade. Vende para ele de qualquer jeito. Vai em cima desse cliente, ofereça para ele mais barato. O cara fica naquele desespero. Maluco. Sandrinho, você falou uma aí que eu gosto, que é o seguinte: eu sempre falo que eu devo ter uma cara de pobre do caramba. Eu tenho uma cara de pobre, não pode. Porque você vai numa loja de... tem uma lista de casamento. A lista de casamento está na loja tal. Vem com o coadorzinho. Aí eu chego lá e falo assim, eu vim comprar um presente para a lista de casamento tal. A primeira coisa que o cara fala é o seguinte, os mais baratos são esse aqui. Perguntei para você. Cara, preço é a última coisa que se fala. Mas, Caxi, fala com naturalidade. Essa questão, né? O duro não é só ter a percepção de que é pobre. O duro é você chegar na loja e dizerem assim para você, poxa, você veio no lugar certo. Aqui nós temos uma linha de crédito, um desconto especial para a terceira idade. Nossa. Eu não cheguei nessa ainda não, Igor. Não, mas você vê de monte isso aí, gente. Vendedor totalmente despreparado. Sabe, o preço, gente, é a última coisa. Você tem que colocar, respondendo a pergunta. Vamos ser claros, né, Sandrinho? Colocando valor Não vamos ser simplistas, não. Preço é importante. Preço é importante em produtos comoditizados, nos quais o produto do concorrente é exatamente igual ao seu.
aí é preço. Agora, tudo aquilo que você agrega serviço, agrega experiência, agrega diferencial, agrega marca, agrega valor. Você agrega valor, não é preço mais. Eu sempre faço a seguinte pergunta. Quando a pessoa... Peraí, pode falar aí. Não, só para não perder esse vídeo, você está corretíssimo nisso. E quando a gente fala de commodities, eu não preciso de vendedor. Exatamente, já pedi. Não precisa de vendedor. Foco no pregão eletrônico. Foco no produto. É o que eu falo, tem foco no relacionamento e foco no produto. Commodities produto. O cara quer saber do preço. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simples de um negócio muito caro para nós três aqui, que é educação. Infelizmente, a gente atua com educação, nós três juntos, desde 2004, 2005, por aí, e coordenamos diversos cursos de pós-graduação juntos. E, infelizmente, o mercado de pós-graduação no Brasil, ele virou uma commodity. Começaram a vender pós-graduação a R$ 199. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra, né? Mas, assim, não espere qualidade. Recentemente, nós passamos pela experiência, né, nós três, de sermos convidados por uma instituição, exatamente porque o que estava sendo oferecido lá não tinha qualidade e o cliente não quis. E aí o cliente virou e falou, eu quero esses caras, porque esses eu confio. Então, o que nós estamos vendendo ali? Marca. Nós estamos vendendo credibilidade, nós estamos vendendo conteúdo. O cara não está preocupado com o preço, concorda? Ele está preocupado com a qualidade que vai ser entregue para ele. E eu sempre que a pessoa fala de preço para mim, eu falo assim, essa roupa que você está usando aí deve ser a mais barata que tinha na loja, né? Aí a pessoa fala, não, essa roupa é de marca. Eu falo, então o preço não é sempre a coisa mais importante. Com certeza. Professor Sandrinho, leva o preço que você gosta de tratar desse assunto. Para mim, vendedor ruim que pede, que dá desconto e que fala que o preço é alto, é porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. Agora, quem quer preço, você pode abaixar o quanto for, que ele vai sempre achar que está caro. Então, agregue o valor, demonstre aquilo, encante o cliente primeiro. Depois ele vai ver que aquilo que ele está pagando. Agora, você não pode vender um produto que não comunica aquilo que você está pedindo monetariamente. É uma porcaria. Você começa a falar um monte de abobrinha, aí não. Né? E outra, reclamou do preço, é que quer comprar. Ô Sandrinho. Ninguém chega assim e fala, tá, é R$1.000, tá? Obrigado. Eu não tenho 1.000, eu não tenho 800, eu tenho... Então, agora, reclamou do preço, é que quer comprar, é aí que você vai. Né? Ô, Sandrinho, e aí você precisa adicionar valor. Desculpa, eu sei que o papo está maravilhoso, mas nós temos mais 15 minutos, né? Sim. O que o Cachito falando de tempo, Rigonado? Viu isso, cara? O Cachito. Eu estou aprendendo, eu me desenvolvo. Caramba. E nós tínhamos algumas perguntas iniciais que foram enviadas durante a semana que eu acho que seria importante a gente abordar rapidamente. Aí, se você que está aí com o computador, eu e Rigonado estamos no celular, podia trazer essas perguntas aí para a gente rapidinho. Tá, aqui eu tenho uma afirmação, né? Mas o que eu preciso entender a dor do meu cliente, certo? Não se trata apenas de vender. Tá correto, é isso mesmo. É entender a dor dele. Gente, a gente não vende o que a gente quer. A gente vê o que ele precisa. Às vezes, ele não sabe que ele precisa daquilo que você quer vender. A maioria das vezes. Né? Ele pode comprar outras coisas. Mas ele nem sabia por quê. Porque você sempre vendeu aquele produto que você precisava vender. E tinha outras coisas. Né? Olha, eu prometo que são só 3... Fala, Sandrinho, antes que eu entre numa outra historinha. Tamires, acabei de identificar minha abordagem errada. Toda vez que eu posso, a lista de preços para o cliente, eu já falo logo acima de 3 itens que eu consigo montar um kit promocional. É um erro. Que bom, a live já valeu a pena. Se a Tamires aprendeu isso, a live já valeu a pena. Já valeu a nossa tarde. Já valeu. Então, para complementar, Tamires, o que você pode fazer, obviamente, né, é você apresentar essas possibilidades de combos, né, essas possibilidades de pacotes de produtos e serviços que você tem para oferecer para o cliente e dar essas diversidades. Né? E tentar identificar, claro, né,
é identificar qual dessas possibilidades, quais desses combos, qual desses mixes é que vai atender melhor o cliente. E aí, né, uma dica, já que você está, que o tema é preço, pontua o preço individual. Certamente o combo vai ser infinitamente menor o preço pelo volume. Né? Sim. Pontua individualmente quanto seria, né? E diga para ele, olha, isso aqui vai sair por esse valor, e vai mostrando os benefícios de todos os critérios, né? E de tudo aquilo que você está oferecendo para ele. Estudo. Isso tudo demanda estudo do produto. Você tem que conhecer muito bem o produto. Conhecer o produto. Uma boa investigação. Lá, vamos lá, vamos vender agora. Não é assim. E para oferecer Sandrinho, você pegou para mim aí trabalho, Sandrinho, você pegou para mim o grande problema que as empresas têm. Elas se preocupam, às vezes, em treinar o vendedor em técnicas de venda, mas o vendedor não conhece o produto. Exatamente. É a maior parte. Então, pontos fundamentais em qualquer venda. Primeiro, eu tenho que conhecer todos os produtos, as possibilidades de serviço agregados ao produto e as variedades e flexibilidades que eu tenho para entregar para os mais diversos clientes. E aí eu tenho que conhecer o cliente, investigar o cliente, perguntar para o cliente, perguntas abertas para que ele possa abrir o coração dele. E não é fazer a pergunta, e o cliente fala, está promovido, você pelo outro. Você tem que fazer a leitura daquilo que o cliente está te dizendo. Porque, à medida que ele vai contando as histórias, as dificuldades, e vai relatando os problemas que ele tem, você vai já desenhando que tipo de produto, ou quais os produtos, quais os serviços, que juntos podem atender toda a necessidade do cliente. Uma solução completa para o cliente. Então, não tem tempo, eu teria uma historinha clássica para contar para vocês. Eu tenho uma também, mas aí você vai deixar... Não, peraí, tem uma pergunta aqui da Mas vamos às perguntas. Essa eu vou responder, eu vou matar em 10 segundos. Mas hoje, o que as pessoas mais procuram não é preço baixo, as pessoas procuram produto. É isso que elas procuram. Elas não procuram o preço. Elas procuram o produto. Elas procuram resolver o problema delas. Exatamente. Complementar que é uma questão de identificação também. As pessoas, elas procuram, elas chegam já com o preço na cabeça, mas algo que a gente tem que ter uma grande referência é que, para o cliente, o que ele determina como preço é o valor daquilo que ele está querendo receber, daquilo que ele está querendo adquirir na soma de produto com serviço. Então, isso é o preço na ótica do cliente. Mas, na verdade, isso é o valor agregado, é o valor total que o cliente está querendo receber. Então, você tem um produto, e esse produto tem um preço de comercialização. Então, a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto é preço. Preço é a quantidade monetária, a comercialização do produto. E valor é a quantidade monetária que o cliente consegue espelhar, refletir de tudo aquilo que ele precisa para solucionar o problema dele, que vem na somatória de produtos e serviços agregados. Então, a composição dos produtos e serviços formam na cabeça do cliente uma quantidade monetária. Este é o preço de referência dele. Sim. Agora, se ele tem essa quantidade monetária muito longe da realidade, cabe ao vendedor esclarecer para ele, né, o quanto aquilo que ele está querendo resolve de problema, os benefícios que ele vai receber, né, para que ele possa reformular essa quantificação monetária que ele denomina como preço, mas que, na verdade, é o valor que ele está recebendo. Rigonati, eu vou pegar um gancho no que você falou e também já vou fazer o meu encerramento aqui, porque senão não vai dar tempo, depois deixa vocês falarem e a gente já está caminhando para o final, né? O que o Sandrinho disse, né? O cliente não busca preço, ele busca resolver o problema dele. Uma necessidade ou um desejo que ele tem. É isso que ele está buscando. E aí ele vai entender o valor que isso tem para ele. Né? Agora, para isso você tem que saber claramente, conhecer profundamente seu produto, seu cliente, o produto do concorrente, né? Porque você também tem que saber conhecer o produto do concorrente para poder falar do produto, não é falar mal, mas é falar a realidade. E aí você vai saber vender valor. E aí, para encerrar assim, minha fala aqui, para que cada um possa ter um pouquinho mais de tempo para falar,
Lógico, a gente não vai conseguir responder todos, né? Mas a ideia aqui é essa troca de impressões e de conhecimentos. Assim, eu aprendo muito com vocês todos. Ô, Sandrinho, hoje eu estava gravando, acabei de gravar aqui o vídeo para os 50 dicas para acelerar a sua carreira, e que vai estar aí no Target Go também, né? E tá no meu canal, mas está no canal da Target Go. E o vídeo que eu gravei hoje foi sobre marca pessoal, mas mais especificamente sobre como se vestir, né? A embalagem. E usei no meu vídeo de hoje coisas que você falou na sua palestra lá do Somos Mais Que Um. Então, gente, assim, aprender é compartilhar, estar com pessoas que são inteligentes, que têm boas ideias, que querem aprender, que são humildes, né? Que têm a humildade de saber falar isso eu não sei, eu quero aprender. Então, não deixe de participar dessas lives que a gente está fazendo aqui, não deixe de seguir os nossos vídeos lá no canal, não deixe de se inscrever no canal, participar de tudo que a gente está fazendo, dos cursos também que nós vamos oferecer, porque a gente aprende com vocês, a gente compartilha os nossos conhecimentos, a gente aprende juntos, porque a grande competência que o profissional precisa desenvolver para o futuro do trabalho é aprender a aprender. Né? Então, isso é que a gente tem que desenvolver para o futuro. Então, não deixe de participar das próximas lives, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de assistir os vídeos que estão no canal, não deixe de participar dos cursos, porque a gente está aqui para aprender junto com vocês. E aí eu deixo a bola com vocês. Beleza. Vai lá, Sandrinho. Sou eu? Bom, o tema de hoje, né? Atendimento, né? Então, o que a gente falou aqui, né? Primeira coisa que você tem que fazer, ouça o seu cliente. Entenda o seu cliente, porque ouvir é diferente de escutar, certo? Ouvir tem intenção. Escutar, você só escuta. Então, dê atenção, entenda o seu cliente, tenha paciência, não tenha ansiedade, conheça o seu produto, conheça o seu cliente e conheça a sua carteira de cliente, o que ela representa. Eu acho que o bom atendimento passa por estes itens aqui. São 6 itens, tá certo? Então, eu quero deixar para você aqui isso. Reflita e se prepare, porque vender é uma arte. Vender exige de você uma inteligência emocional e exige de você dedicação. É isso que eu quero deixar para vocês aqui, ok? Então, fica com Deus aí. Vai lá, Renan. Gente, eu acho que vocês entenderam, né, que nós vivemos um momento de grande mudança. Vocês já perceberam que nós temos desafios constantes, desafios diários e cada vez mais, né, momentos e dificuldades cada vez mais desafiadoras. E nós precisamos nos reciclar constantemente. Quando você acha que você está completo, que você já está pronto, na verdade, você está pronto para continuar aprendendo, porque você está pronto para aquilo que estava postado para você. E como será o futuro? E quais serão as exigências futuras? Então, nós precisamos constantemente revermos os nossos conhecimentos, revermos aquilo que nós temos de práticas e refletirmos sobre no que nós podemos melhorar. É importante que vocês acompanhem, tenham boas leituras, acompanhem pessoas como o professor Cachito falou, pessoas que estão trabalhando novos assuntos, discutindo novos assuntos, aprendendo com as pessoas, né? Porque nós não temos todo o domínio do saber e nunca teremos, porque o mundo ele é dinâmico e ele cada vez mais muda com uma velocidade maior e é preciso nos reciclarmos constantemente. Bem, para finalizar, gente, a professora Cachito lembrou a palestra que o professor Sandrinho fez no hashtag #MaisQueUm,
foi muito boa, falando de marketing pessoal. Ela abordou uma série de fórmulas, uma série de técnicas. Ele trouxe para nós rapidamente, em 20 minutos, uma série de conhecimentos que são simples de se colocar em prática. Simples, muito simples de se colocar em prática e que estão ali à nossa mão, que nós podemos lançar a qualquer momento, que somos nós mesmos. Okay? Então, eu diria o seguinte, a maioria das pessoas, poxa, perde lá 10 minutos e vai... Não, você não vai perder. Ganhe 20 minutos na sua vida e vá assistir essa palestra do professor Samir. E veja os outros assuntos, que ali tem uma série de palestras, uma série de temas interessantíssimos e que provavelmente alguns deles estão muito ligados ao dia a dia de vocês. Vocês certamente ganharão um tempo assistindo essas palestras. Não deixe de clicar e se inscrever no nosso canal. Não, lembrar que assim, o Somos Mais Que Um, né, o hashtag Mais Que Um, é um projeto antigo que eu venho desenvolvendo e que agora a gente está desenvolvendo dentro da Target Go. São palestras de 20 minutos, exatamente para você ter um insight e ter vários assuntos ao mesmo tempo, poder conhecer de vários assuntos. E o Rigonati fez uma palestra maravilhosa também, contando história. Por que será que isso é uma novidade? Contando a história da sua vida e das crises que ele passou e como ele enfrentou. Então, também vale muito a pena assistir do Rigonati. E só lembrar que para todos, essa semana nós vamos colocar no ar um curso de oratória com storytelling. Uau! Nós três dando esse curso, hein? É importante que o professor Cachito falou, né, e talvez não tenha ficado claro para vocês, nesse projeto do hashtag Mais Que Um, nós contamos com a participação de diversos palestrantes. Não é só o professor Cachito, o professor Samir, o professor Rigonati. São diversos palestrantes de diversas áreas de conhecimento. 15 palestras sobre currículo, como montar currículo, como se comportar numa entrevista, né? Como o mundo profissional vê as questões de diferenças raciais, enfim. Não é? Falamos daquele negócio das energias. Me ajuda, Cachito. Energia fotovoltaica. Falamos do momento VUCA. Falamos de muita... A diversidade de assuntos que eu tenho certeza você vê, né? 3 dias, 15 assuntos diferentes. Olha que riqueza para você conversar. Sabe o que é mais interessante, né? A ideia de serem palestras de 20 minutos, quando elas eram presenciais, lá em 2017, 2018, foram 180 palestras que estão no site, todas de 20 minutos. Por quê? Porque é o tempo do cara dar o recado, né, mexer com você e te deixar com curiosidade para ir atrás. Exatamente. Estamos recebendo alguns agradecimentos aqui, ó, da Helena, até minha mãe está assistindo a live, que bom, né? A Tamires também agradeceu. Eu quero agradecer todo mundo que ouviu e falar mais uma vez do prazer que eu tenho de estar aqui do lado de 2 monstros aí. Tá certo? Pra mim, a gente é feio mesmo, não tem problema não. Gente, prazer enorme ficar com vocês nesse sábado, todos os sábados às 15 horas. É sempre um prazer. Um excelente sábado, um excelente final de semana para todos vocês. Que Deus nos acompanhe. Grande abraço. Estejam aqui sábado que vem. Tchau. Até mais. Tchau.